Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 4 widgets aqui mais recentes que foram feitos há pouco tempo, né, dentro do EPM Portal, que são muito utilizados principalmente na parte de aerogeradores, na parte de energia eólica, né, no setor de energia eólica. Esses widgets eu criei aqui um dashboard para mostrar rapidinho para vocês só como é que funcionam eles, como é que é a aparência deles, né, e falar um pouquinho sobre eles. Então, o primeiro widget aqui é o polar, né? O gráfico polar. Ele permite que a gente coloque aqui alguns valores, né? E mostre a distância que está aqui do centro, né? A partir de um eixo aqui de valores, por exemplo, de 0 a 120. Ele posiciona esse ponto aqui de acordo com o ângulo que ele está, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, começando em 0 graus, ele vem aqui, ó, 360 graus. E aí ele posiciona esse ponto. Então, ele serve bastante para saber, por exemplo, qual é a posição que ele está. No caso de aerogeradores, eu poderia saber, por exemplo, o quanto ele está gerando de potência, por exemplo, quanto o aerogerador está gerando de potência, de acordo com a direção do vento. Tá? Então, simplesmente fazer um cruzamento na direção do vento ali, o que ele gerou mais, por exemplo. Tá? O segundo gráfico é o radar. Então, o radar, eu criei aqui rapidamente uns dados aqui fictícios, né? E ele pega e mostra para mim aqui, por exemplo, também é muito parecido com o gráfico polar, mas o principal uso dele aqui é saber vários itens aqui, qual que aconteceu mais vezes. Então, aquele que está mais distante, ó, é o que tem mais dados, né? Então, eu poderia fazer uma contagem. Eu quero saber, nesse caso aqui, eu fiz uma simulação do valor da ação, por exemplo, né? Aqui eu posso separar por períodos, né? Então, eu criei duas séries de dados que eu mostro aqui para vocês, tá? Esses dados, né, eu coloquei ali nos datasets, então depois eu posso mandar para vocês, colocar lá no nosso GitHub, né, os datasets de cada um. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Depois eu tenho o scatter, que é um gráfico de dispersão, né? Então ele serve para mostrar, por exemplo, é muito parecido com XY, só que o objetivo é mostrar a dispersão, a distribuição de determinados pontos. Então, por que é utilizado principalmente na parte de aerogeradores? Eu posso pegar a potência e velocidade do vento e ver como está a distribuição em relação, pegar ali a relação, toda a velocidade do vento, o quanto ele está gerando de potência, né? Qual ele está gerando de energia, e eu comparar isso daí. Obviamente que eu vou ter ali, de acordo com uma velocidade do vento, não é sempre a mesma potência que ele vai gerar, né? Então eu posso pegar as minhas medições e colocar ali. Inclusive no outro vídeo eu tinha mostrado para vocês esse tipo de dado aqui no gráfico XY, né? Então eu peguei e coloquei aqui também num gráfico de dispersão os mesmos dados. Então eu peguei os dados brutos, os dados gravados lá aqui num dataset. Então mostrei aqui para vocês, eu tinha esse dataset aqui que eu tinha no outro vídeo. Criei um outro dataset, só que eu peguei aqui 10 mil valores, peguei os dados gravados, efetivamente os dados brutos, e coloquei esses dados aqui num gráfico de dispersão, tá? Como não são dados reais, a gente não vai ter uma distribuição muito grande aqui, tudo, mas esses dados pode estar aqui mais distribuídos. Então, ele mediu aqui uma velocidade do vento, uma hora gerou ali 2.000, outra hora gerou 1.900, então pode ter esse tipo aí. Então eu vou saber mais ou menos a distribuição. E o último widget é esse Windrose, né? Que baseado em alguns dados eu posso medir aqui. Neste Windrose é muito parecido com o polar, só que a diferença dele, ele vai me dar aqui essas séries aqui, essas cores diferentes em cada barra, me mostra, por exemplo, a velocidade do vento, por exemplo, né? Então eu vou saber a velocidade do vento. Deixa eu colocar aqui no running, né? Vou saber a velocidade do vento em cada divisão dessa barrinha. Vou saber a direção do vento, tá? De acordo com a posição da barrinha. E vou saber também, além da direção e da velocidade do vento, eu vou saber em qual posição ele ficou mais. Então aqui tá bem óbvio, né, que ele ficou mais tempo direcionado para oeste, tá? Como é que eu gerei esses dados? Então eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui, ó, os meus datasets. Então o primeiro dataset aqui, ó, que eu gerei, que foi para o gráfico polar, eu coloquei alguns dados simulados ali, ó, em que eu tenho o valor e o ângulo que ele está. Então eu consigo aqui efetivamente saber qual era o valor, que pode ser um dado de potência ou de velocidade do vento, por exemplo,
e qual era o ângulo que estava. Então eu consigo saber exatamente o ângulo do aerogerador, tá? Então fica bastante útil neste caso. O segundo dataset que eu criei, que era do lado dele, foi ali para o gráfico radar. Então eu criei dois, né? Criei o série 1, a primeira série de dados, os dois com 15 valores, em que eu peguei aqui, é como se tivesse ali uma divisão Santander e eu tivesse ali o valor que estava, né? Poderia utilizar para outras coisas. Por exemplo, eu poderia mostrar defeitos de uma máquina ou várias máquinas, qual o defeito que acontece mais, né? E eu fazer uma contagem de defeitos, de alarmes, poderia utilizar também para isso, tá? E aqui a segunda série de valores para este mesmo widget, né? Obviamente que eu criei com os mesmos nomes de categoria para ficar idêntico, tá? E coloquei esses dois. Depois aí eu tenho o scatter aqui embaixo, ó, que eu gerei aqui 16 valores. Então eu pego aqui o x e o y e ele automaticamente ele vai gerar, isso aqui é um ponto, esse aqui é outro ponto, né? Então ele vai colocar isso aqui posicionado para mim lá no scatter, certo? E o último, o Windrose, olha só que interessante aqui, né? Eu vou explicar depois para vocês, vou criar vídeos especificamente de cada widget para mostrar para vocês, mas basicamente eu dividi ali o meu Windrose, se vocês, vamos voltar lá para vocês verem, eu dividi aqui a minha rosa dos ventos em 16 posições, ó. Criei minha rosa dos ventos aqui com 16 pontos cardeais, então ela está aqui, ó, 16 pontos cardeais. Significa então que a minha série de dados precisa ter 16 posições, tá? Então cada uma das minhas séries, ó, tem 16 posições, 16 valores. Cada posição, cada item dessas 16 posições representa para mim, né? Então cada item é uma posição para mim. Começando no norte, então vai dali do norte dividido por 16 ali até fechar ali no norte de novo, tá? Então vai dividir em 16 posições, como vocês viram ali. Começando pelo norte, então a primeira é o norte. Então eu digo aqui, no norte, qual é o valor que eu tenho nesta primeira série? Então eu dividi aqui, ó, cada barrinha são 16 barrinhas, como a gente falou, e eu vou ter em cada barrinha 6 cores, 6 divisões ali, né? Como vocês viram, porque eu tenho 6 séries de dados. Vamos voltar lá para confirmar para vocês, ó. Então em cada uma, ó, eu tenho aqui, ó, 16 barrinhas dessa. Cada barrinha vai ter essas divisões aqui, ó. Tá? Então eu disse aqui, eu tenho essas cores aqui, ó, nessa primeira cor aqui, qual que eu vou ter em cada cor, certo? Daí eu venho aqui no meu dataset novamente, vamos conferir ali o que eu estou falando para vocês. Então tá ali, ó, no primeiro 0,1, 0,1, 0,1 e ele vai colocando aqui nas 16 barrinhas essa primeira série de dados aqui, que é de 1.3 até 1.8. Daí na segunda série de valores, 1.8 até 3.6, ele vai dizendo aqui qual é o tamanho dessa aqui em cada barrinha também. E vai fazendo isso para todas as outras. Tá? Aí eu coloquei 0 aqui para algumas, por isso que tem umas que vocês vão ver que tem menos cores, porque está com 0, então o tamanho dela é 0. Tá? Então é o que vai dizer o tamanho. Isso serve para quê? Vocês vão utilizar uma rosa dos ventos, por exemplo, para saber quanto tempo, né? Ou você faz uma contagem ali de quanto tempo ele teve naquele intervalo de velocidade, tá? Ok? E aí você vai saber que essa barra aqui que está para o oeste, ela permaneceu mais tempo porque ficou gerando ali. Então eu tenho múltiplas velocidades do vento, tá? Aqui nesse caso, e ele esteve mais na direção oeste. Então eu sei que na direção oeste, nesse caso aqui nosso, é a direção que o aerogerador, o vento sopra mais naquela região, por exemplo. Pode pegar uma torre anemométrica para medir isso aqui. E aí eu vou conseguir saber que sopra mais para oeste e que a velocidade mais constante lá é x. Ok? Tudo bem, gente? Então, esses são os 4 widgets que eu queria mostrar para vocês. Novamente, eu vou mostrar depois, pretendo gerar vídeos aí especificamente usando cada um desses widgets para mostrar mais detalhes para vocês como é que cada um deles funciona, tá? Ok? Vejo vocês numa próxima. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte.